estávamos a tentar entender o que é o marketing, podemos também entender o que é a pesquisa de marketing. Estas são duas cadeiras que estão artificialmente divididas em 2 semestres, mas que na prática funcionam como uma só. E nós vamos entender qual é que é o papel da pesquisa de marketing no total das atividades de marketing. Então, eu vou fazer um primeiro desafio de tentarem pedir um favor ou tentar vender algo a alguém para compreenderem que pode ser difícil levar outra pessoa a fazer aquilo que nós pretendemos e que há algumas formas de tornar mais fácil e mais eficaz essa possível troca de favores ou de valores. Uma delas é transmitir à outra parte a sensação de que ganha alguma coisa com o que nós estamos a oferecer, seja material, seja emocional, seja espiritual, sim? A outra abordagem que torna mais eficaz esta troca de valor é conhecer alguma coisa previamente sobre a outra parte. Porquê? Porque se nós soubermos as características da outra pessoa e compreendermos as suas necessidades, nós vamos poder delinear uma oferta mais adequada àquilo que a pessoa pretende. E isso vai torná-la mais receptiva a querer entrar numa troca de valor connosco. Então, nós vimos que o conceito de marketing assenta numa troca, que nós chamamos uma troca de valor. Este valor pode ser monetário e frequentemente nas atividades comerciais é uma troca de valor monetário, portanto, alguém põe à venda um produto ou um serviço que custa um determinado preço que outra parte pode ou não querer pagar. Mas há outras formas de trocar valor, por exemplo, quando nós trocamos favores, quando nós aderimos a uma determinada causa social ou promovemos a defesa do direito dos animais ou tentamos convencer alguém a reciclar. Portanto, aí também estamos a estabelecer uma troca de valor que não assenta numa relação comercial, num pagamento. Portanto, o marketing é um conceito relativamente lato que abarca um grande conjunto de atividades, mas a premissa é sempre esta. Há duas ou mais partes que querem algo uma das outras e para isso oferecem contrapartidas uma à outra para que todas sintam que estão a ganhar alguma coisa, certo? Ora, vamos imaginar que estamos no lugar de um indivíduo ou de uma empresa que precisa de alguma coisa dos outros. Que conjunto de decisões é que nós vamos ter que tomar para cumprir os nossos objetivos? Vamos imaginar que nós estamos a criar uma empresa, por exemplo, de serviços para animais. Estamos a criar esta empresa de raiz. Que tipo de decisão é que nós vamos ter que tomar? Bom, vamos ter que pensar para que tipo de pessoa é que nós vamos estabelecer este serviço, em que zona é que vamos ficar instalados, que serviços é que vamos oferecer, que preços é que vamos cobrar, como é que vamos divulgar a nossa atividade, sim, como é que vamos fomentar o passo à palavra, etc, etc. Quando nós estamos a montar um negócio ou a montar alguma atividade, mesmo que não seja com fins lucrativos, nós precisamos de tomar muitas decisões. Sim? Decisões práticas sobre para quem, onde, como, com que preços, com que divulgação, com que distribuição e por aí fora. E a pesquisa de marketing vai servir-nos para ajudar-nos a tomar estas decisões. Lembram-se de quando concorreram a esta licenciatura? Como é que fizeram a pesquisa para descobrir qual era o curso que queriam? Matilde, consegue intervir? Matilde, eu estava a pensar em Matilde Paiva, mas pode ser a Matilde Almeida, uma das que consiga falar. Raquel Almeida.
Samuel Pereira? Está-me a ouvir, professora? Está-me a Sim, ouvir? estou. Eu, por acaso, recorri a uma psicóloga porque eu estava indeciso entre Sim. o curso que queria. Uhum, E pronto, fomos a um site uhum, com várias faculdades. uhum, Depois, pronto, vi o curso que queria, mais ou menos. Procurei a faculdade que tinha esse curso uhum, e vi as provas de acesso. Pronto, foi uhum. Ok, obrigada, isso. Samuel. Ora, este foi o processo que o Samuel encontrou para fundamentar a sua decisão. Portanto, ele foi à procura de informação. Junto de quem? Junto da psicóloga que o aconselhou, foi procurar informação online, certamente com a descrição dos cursos e das disciplinas que cada curso tinha, certo, Samuel? Imagino que tenha sido isso. Sim, 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 sim. Outras pessoas poderão ter pedido conselho a amigos que já frequentassem algum tipo de curso, à família, podem ter procurado opiniões nas redes sociais também. Portanto, nós quando vamos tomar uma decisão, para essa decisão ser mais sólida, por norma procuramos informação para poder escolher entre várias alternativas. Sim? Em marketing é exatamente a mesma coisa. Nós, para podermos decidir bem que produto ou serviço é que vamos oferecer, para quem, em que localização, com que preços, com que divulgação, também temos que procurar informação para suportar estas decisões. E é para isso que nós vamos fazer a pesquisa de marketing. Ainda antes de avançarmos para a parte da pesquisa de marketing, mais concretamente, vou falar-vos um bocadinho do objeto e objetivos de marketing. O objeto é aquilo de que o marketing trata. E neste momento é ponto paciente que o marketing pode tratar de quase tudo. O que é que eu quero dizer com isto? A partir do momento em que há relações humanas, em que as pessoas precisam umas das outras, nós podemos fazer marketing virtualmente de tudo. Porque tradicionalmente fazíamos marketing de produtos, não é? Fazíamos marketing de sabonetes, fazíamos marketing de automóveis, fazíamos marketing de esferográficas para tentar vendê-los. Depois o marketing evoluiu para o marketing de serviços, por exemplo, cabelo, massagem, explicações, consultoria, tudo isto são serviços que são prestados, que são de base imaterial e que também podem ser marketizados. E nestas últimas 3 décadas aproximadamente desenvolveu-se a ideia de que também se poderia marketizar ideias, causas sociais, pessoas, celebridades, locais, experiências e por aí fora. Sim, portanto, nós aqui facilmente percebemos que o marketing pode tratar de, portanto, entidades diversas, individuais ou coletivas, com ou sem fins lucrativos. Porque se vocês conhecem uma AMI, se vocês conhecem uma União Zoófila, se vocês conhecem partidos políticos, por exemplo, sabem que eles não comercializam nada, não têm nada à venda diretamente, não é? Pelo menos não é a atividade principal destas organizações. No entanto, elas também praticam marketing. Para quê? Para tentar obter dos seus públicos aquilo que precisam. Sejam donativos, seja simpatia, seja divulgação. Sim? Portanto, o marketing é uma ciência e um conjunto de técnicas muito abrangentes que contempla todas as atividades humanas. Pode fazer-se marketing de tudo. E não digo isto num sentido negativo. Portanto, se o marketing serve para levar os outros a fazer o que nós queremos, se nós estivermos a fomentar algo que é bondoso na sua essência, não há nada de errado nisso. Quais são então os objetivos do marketing? Precisamente fazer com que as atividades que nós estamos a marketizar sejam primeiro conhecidas, sim, depois que gerem alguma
espécie de atitude nos públicos, uma atitude idealmente positiva, e que levem a uma determinada ação, que pode ser a compra, pode ser o voto, pode ser o donativo, pode ser o passar a palavra. Professora, Diga. pode só repetir os objetivos que eu não apanhei? Nós iremos voltar a eles, mas eu costumo dizer que há 3 grandes tipos de objetivos em marketing. O primeiro é dar a conhecer. Chama-se isto objetivo de notoriedade. Sim, porque se a outra parte não souber que alguma coisa existe, nunca vai entrar numa troca de valor connosco. Sim? Sim. O segundo grande tipo de objetivo é a ação. Isto é o facto da pessoa comprar, ou votar, ou doar, ou passar a palavra. Portanto, tomar uma atitude que é aquela que nós queremos. E o terceiro grande tipo de objetivo, que eu não referi há pouco, mas já que estamos a arrumar ideias, ficam já com essa ideia, é criar uma relação de longo prazo com a outra parte. Ok, obrigada. Para quê? Para que essa troca de valor não se cinja a um único momento. É mais vantajoso se a outra pessoa desenvolver um sentimento de lealdade para connosco, para com aquilo que estamos a oferecer. Portanto, estes são os 3 grandes objetivos do marketing: a notoriedade, a ação e a relação. Sim, mas isto será uma matéria que será desenvolvida por si só. Ainda para falar um pouco deste objeto do marketing, que é muito vasto, nós temos aqui neste slide exemplos de bens, de serviços, de eventos, de locais, de causas sociais. Portanto, há muitas vertentes em que podemos trabalhar o marketing. Uma noção importante, agora já que estamos a começar a falar disto, é a diferença entre produto, bem e serviço. Em marketing, um produto é tudo o que pode ser oferecido a outra parte para obter dela aquilo que precisamos. E quando eu digo tudo, eu posso querer dizer que é uma caneca, eu posso querer dizer que é uma aula, eu posso querer dizer que é uma experiência, por exemplo, de degustação de vinhos, sim. Posso dizer que é uma oportunidade de praticar voluntariado. Portanto, tudo isto se chama, entre aspas, um produto. É tudo o que nós temos para oferecer para levar os outros a querer entrar numa troca connosco. Portanto, é um conceito abrangente. Tipicamente, nós associamos produto a um bem físico. Portanto, na linguagem clássica do marketing, nós chamamos produto a algo material. Por exemplo, a um iogurte, a um secador de cabelo, sim, a um avião. Chamamos produto a bens materiais. Mas a designação correta é bem, não é produto. Porquê? Porque além dos bens materiais, há outro tipo de produto imaterial que se designa por serviço, que é a prestação de uma ação ou de uma experiência que a pessoa não leva para casa, sim, mas da qual desfruta enquanto está a ser concretizada. Por exemplo, um concerto de música ou uma consulta médica. São serviços. A pessoa não os guarda no bolso, não pode chegar a casa, abrir a caixa e ficar com eles para sempre, mas desfrutou deles enquanto aconteceram. E estes serviços também se designam por produtos. Parece um pouco confuso. Na maioria dos casos, na linguagem cotidiana, nós chamamos produto a bens materiais e distinguimos dos serviços. Dizemos produto ou serviço. A linguagem correta é bem ou serviço, sendo que produto pode designar um ou outro, ou mesmo outro tipo de... Não se preocupem excessivamente com isso. Para mim, o importante é que entendam que, além de bens materiais, há serviços. E estes serviços representam
neste momento, mais de 80% das trocas comerciais no mundo. Por isso é que nós costumamos dizer que esta é uma era dos serviços. Vivemos numa era em que os serviços ganharam uma dimensão muito superior aos bens materiais no total das transações comerciais no mundo. Em termos de linguagem de marketing, ficam também a saber que uma categoria, esta é uma expressão que vão ouvir algumas vezes, é um conjunto de bens ou serviços com a mesma função. Sim? Quando nós nos supermercados falamos na categoria dos frescos, nós estamos a falar das alfaces, das frutas, do peixe, da carne. Portanto, é um conjunto de bens que têm algumas características semelhantes. Ok? Quando nós estamos a falar na categoria dos automóveis utilitários, estamos a agrupar automóveis com características semelhantes. Sim? Portanto, temos a noção de produto, que é tudo o que nós podemos oferecer à troca em marketing. Dentro do produto, as categorias mais habituais são os bens materiais e os serviços, sendo que os serviços têm vindo a ganhar muita importância na economia mundial. E quando nós queremos designar uma tipologia, um conjunto de produtos ou serviços que são semelhantes entre si, nós chamamos a isto categoria. Agora, para nós entendermos aqui um pouco a noção dos públicos em marketing e dos intervenientes nas relações de marketing, eu digo-vos que há 4 tipos principais de relações de marketing. Eu tenho uma dúvida, posso colocar? Diga, pode e deve. Eu não percebi, quando referiu o bem, quer dizer que o bem pode ser um produto material ou imaterial? Não, um bem é sempre um produto material. Ok. Ok? Obrigada. O serviço é que é sempre imaterial. Ok. Uhum. Obrigada. Nada. Ora, voltando aqui às relações de marketing, aquela que mais conhecem é aquela que se designa por Business to Consumer, ou B2C, B2C, ok? Que é aquela que é estabelecida entre uma organização, tipicamente uma empresa, e o consumidor particular. Sim? Se vocês vão à loja e compram uma pasta de dentes, esta é uma relação B2C, ou seja, há uma empresa que fabrica pasta de dentes, que põe à venda num supermercado e que tem a sua oferta disponível para vocês, consumidores individuais. Portanto, esta é a relação de marketing mais conhecida, Business to Consumer. No entanto, aquela que é responsável pela maioria dos negócios no mundo é entre organizações. Sim? Se o fabricante de pasta de dentes for vender pasta de dentes, por exemplo, a um hospital, aqui o hospital não vai ao supermercado comprar pasta de dentes, vai comprar diretamente ao fabricante ou pelo menos a um distribuidor de grandes quantidades de pasta de dentes. Esta relação entre duas organizações, que podem ser duas empresas, ou pode ser uma empresa e uma organização sem fins lucrativos, ou pode ser o Estado e uma empresa, portanto, são duas organizações, não são indivíduos, designa-se por Business to Business, B2B, B2B. Sim? O B2C e o B2B são as duas relações de marketing mais importantes, mas recentemente houve outras que têm vindo a ganhar importância. Uma que é o Consumer to Business, C2B, que é quando o consumidor dá ou vende as suas ideias ou os seus serviços às empresas. Por exemplo, vamos imaginar uma empresa que resolve fazer uma nova campanha de publicidade e convida os seus fãs a dar ideias. O que é que está a acontecer neste caso é o consumidor que está
a tomar a iniciativa de dar sugestões à empresa. Portanto, esta é uma relação consumer to business e tem vindo a ganhar uma expressão crescente. Portanto, hoje em dia é tido como desejável que os consumidores se sintam cada vez mais envolvidos nas decisões das empresas. Não só porque elas ficam a ganhar as ideias frescas, não é, que o consumidor transmite, como porque o consumidor se sente mais importante, mais valorizado. A outra relação de marketing que também está em desenvolvimento é Consumer to Consumer, C2C, que é quando os consumidores partilham diretamente coisas entre si, por exemplo, uma boleia ou um banco de tempo, sim, ou quando estabelecem uma troca direta entre si de produtos de que já não precisam. Habitualmente estas relações consumer to consumer funcionam numa base não monetária, portanto muito na base da troca de favores ou da troca direta, e quando elas começam portanto, a abarcar relações comerciais, relações financeiras, costuma haver sempre uma empresa que entra no assunto e aí deixa de ser consumer to consumer. Eu estou a pensar no caso do eBay, não é? O eBay é uma plataforma em que há consumidores a vender coisas usadas a outros consumidores, ou o OLX, mas, de facto, o eBay ou o OLX já são plataformas comerciais que estabelecem aqui uma intermediação na relação e, portanto, esta já não é uma relação C2C pura. Porquê é que é importante distinguir estas relações de marketing? Porque a forma de comprar, quem diz comprar diz agir, está bem? Eu digo comprar para simplificar um bocadinho o nosso raciocínio, mas o marketing, como sabem, não trata só de comprar e vender, trata de muitas outras coisas, mas a forma de agir de uma pessoa é muito diferente da forma de agir de uma empresa ou de uma organização. As pessoas, por norma, decidem mais depressa, são mais emocionais, são mais suscetíveis a fatores estéticos, a fatores éticos, por aí fora. Nas organizações, decide-se muito por questões muito racionais, decide-se com muito mais lentidão, há muito mais pessoas a intervir no processo de decisão de compra. Por isso é que é muito importante que tenhamos a noção que as relações de marketing condicionam a forma como as partes vão trabalhar em conjunto. Até aqui tudo bem? Temos alguma questão? Ok, então eu vou avançar. Sempre que tiverem dúvidas é só dizerem, sim? Professora, Diga. As relações nas empresas são mais racionais, demoram mais e em relação aos consumidores tem a ver mais com o quê? Que eu não percebi. Vou pô-lo a pensar com base num exemplo. Sim. Vamos imaginar que vai comprar esferográficas. Uhum. Sua decisão. É rápida, sou só eu a pensar. Sim. E agora a outra não sei. Não, depende de pessoa para pessoa. Há pessoas que vão querer comprar esferográficas cor-de-rosa, outras preferem esferográficas de cores clássicas. Tem a ver com uma decisão pessoal, é isso? Tem a ver com questões de gosto pessoal, tem a ver com questões emocionais. Se calhar, se for à loja e vir que há uma esferográfica que está a contribuir para uma causa social em igualdade de circunstâncias, pode preferir essa, não é? São aspectos muito mais emocionais, muito mais de base psicológica. Ok, obrigado. Vai? Sim, sim. Ótimo. Nestas relações de marketing, as pessoas e as organizações relacionam-se entre si, mas há muito mais pessoas envolvidas. E por isso nós identificamos os públicos e os stakeholders. Os stakeholders são todos aqueles indivíduos que podem ter interesse direto ou indireto nas atividades de marketing que estão a ser desenvolvidas. Quando uma empresa como a Coca-Cola está em funcionamento num país, que públicos é que a Coca-Cola tem? Ela tem o seu público consumidor, naturalmente,
não é? Portanto, é o público principal da Coca-Cola. Tem um público interno, que é o público dos seus colaboradores ou trabalhadores. Tem o público dos seus fornecedores, portanto, daqueles que vão lá entregar os ingredientes. Tem o público de parceiros bancários, de parceiros de seguradora, de consultores, prestadores de serviços de toda a espécie. Tem o público da comunidade local em que está inserida, da vizinhança, da autarquia. O público dos mídia, que vão fazer notícias sobre aquela marca, sobre as suas iniciativas, sobre os seus problemas também. O público do Estado, porque estamos a falar aqui de uma empresa muito grande, que há de pagar muitos impostos e que há de ter que fazer muito lobbying também para defender os seus interesses. Portanto, por aqui facilmente percebem que quando nós estamos numa atividade, nós temos que nos relacionar com uma grande diversidade de pessoas e de organizações. Portanto, nós não praticamos marketing sozinhos para os nossos clientes. Nós praticamos marketing com muita gente ao mesmo tempo e podemos ter que praticar um marketing diferente para cada público. Porquê? Porque eles querem todas coisas diferentes. Os nossos consumidores querem uma bebida saborosa e colocada a tempo no ponto de venda e que não aumente muito o preço. Os nossos colaboradores querem que nós lhes paguemos os ordenados, querem ser bem tratados, querem ter boas condições de trabalho. A nossa vizinhança quer que nós não façamos poluição, que não atravanquemos as zonas de estacionamento, que demos emprego à comunidade local. Os mídia querem notícias interessantes para divulgar. Portanto, todos estes públicos querem coisas diferentes de nós. E nós temos que praticar com todos eles um marketing variado. Sim? É claro que todo este marketing que nós vamos praticar vai ter que ter um tronco comum, que é a essência da nossa organização. Já agora vou voltar aqui um slide atrás só para dizer uma coisa que me esqueci, a propósito das relações de marketing. Habitualmente, quando nós pensamos em alguém que vai comprar alguma coisa ou que está interessado na nossa oferta, nós dizemos cliente, verdade? Sim, é a expressão que geralmente usamos. O cliente da loja, o cliente da marca, é? Sim. Mas aqui em marketing, mais corretamente, quando nós estamos a falar de business to consumer, B2C, nós falamos de consumidor. Portanto, sempre que falamos de um particular, falamos de consumidor. E sempre que falamos de uma organização, falamos de cliente. Sim? Vamos ver se nos habituamos a distinguir. Portanto, consumidor, indivíduos ou famílias, cliente, outra organização. Vai lá com a prática. É só para saberem se eu usar uma expressão ou outra. Diga. Desculpe, então só uma dúvida, por exemplo, se for, imagino que é pronto, uma pessoa que compra, é vendedor, compra a uma empresa e depois vende a uma loja que vai depois vender, isso aí já é cliente ou é consumidor a loja? Então, ele é cliente de quem, da organização à qual está a comprar, não é? Sim. E é vendedor da organização à qual está a vender. Ok. E por aquilo que me está a descrever é um intermediário, portanto é um revendedor, é alguém que compra para revender. Sim? Ok, sim, obrigada. Ok. Este conceito de marketing tem evoluído, portanto, quando eu comecei a falar-vos de marketing, fui-vos dizendo que há uns valentes anos atrás realmente pensava-se no marketing como uma atividade para vender agressivamente, para levar os consumidores a sentir-se persuadidos a comprar, mas este é um conceito que tem mudado. Inicialmente, quando começou a ser desenvolvido, aproximadamente nos anos 20 do século XX, o marketing tinha um enfoque no produto. O marketing 1.0 era essencialmente um marketing de produto e, principalmente, um produto assente em bens materiais. Portanto, aqui o que se fazia era enaltecer as características do produto
para que o consumidor ou o cliente sentissem vontade de comprar. Até me custa dizer que, infelizmente, muitas empresas ainda estão hoje no marketing 1.0, porque ainda não passaram muito deste registro. Mas nos anos 50, 60, o conceito de marketing 2.0 ganhou importância. O que é isto? É o marketing centrado no consumidor ou no cliente. Ou seja, passou-se da ideia de que o importante era elogiar um produto para a ideia de que o importante era satisfazer a necessidade do consumidor ou do cliente, que primeiro estava o consumidor ou cliente e depois é que vinha a construção da nossa oferta. Porque é muito mais eficaz fazer desta maneira do que desenhar ou planear alguma coisa que depois não conseguimos escoar porque as pessoas não têm interesse. Portanto, esta lógica consumer-centric, que coloca o consumidor no centro, foi muito prevalente em marketing durante vários anos, a partir dos anos 50, 60. Nos anos 80, 90, desenvolveu-se o marketing 3.0, que defendeu que o marketing tinha que se preocupar com todas as atividades humanas e não apenas com a venda. Tinha, entre outras coisas, que contribuir para um mundo melhor, do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, do ponto de vista da sustentabilidade social. E, portanto, o marketing de causas aqui e o marketing sem fins lucrativos ganharam um grande relevo. Atualmente, desde há meia dúzia de anos para cá, fala-se em marketing 4.0, que é um marketing que combina o online com o offline, que diz que não existe só marketing online, não existe só marketing tradicional. As duas coisas têm que ser integradas para proporcionar ao consumidor uma experiência contínua, uma experiência completa. Estes conceitos de marketing foram muito desenvolvidos por um autor que é o mais célebre autor de marketing, que é Philip Kotler. Portanto, quando encontrarem um grande livro de marketing escrito por Philip Kotler, ficam a saber que ele foi e é o maior guru de marketing. Estes são conceitos desenvolvidos por ele. E os livros de Marketing 3.0 e Marketing 4.0 são ambos da autoria dele, com outros coautores. Eu gosto muito especialmente do livro Marketing 4.0, acho muito bem escrito, muito claro e faz todo o sentido. Portanto, e para mim veio de facto trazer uma certa luz, porque pela atividade que eu desenvolvia, eu também já achava que toda a gente estava a cair na ideia de que agora tudo funciona online, que o tradicional já não tinha razão de ser, que o contacto presencial, por exemplo, já não era tão importante, e eu nunca senti isto da minha experiência. Portanto, este livro vem validar a importância de complementar a experiência online com a experiência presencial. É algo em que vale a pena refletir. Ok, como é que surgiu o marketing? Eu acho que isto é importante para solidificar um bocadinho a ideia da troca de valor e porque é que isso é tão importante. Meus amigos, o marketing surgiu quando alguém se viu em apuros, como quase tudo na vida. Porquê? Nós até ao século XVIII vivíamos numa altura de grande escassez, portanto havia muita fome, havia muito pouca gente rica, a maioria da população era esmagadoramente pobre, e a maior dificuldade dessa altura, até ao final do século XVIII, era produzir. Havia muito pouca produção, e a produção que havia automaticamente era comprada, porque não chegava para todos. Depois, com a Revolução Agrícola e com a Revolução Industrial, a produção aumentou, massificou-se, mas como não havia ainda necessidades completamente satisfeitas, durante uns bons anos parecia que tudo o que se produzia era vendido automaticamente.
E este estado de espírito durou até 1929, quando houve um crash bolsista em Nova Iorque e provocou uma recessão gigantesca, sem precedente, na história do capitalismo contemporâneo. Ora, nesta altura, as indústrias, principalmente, ficaram sem conseguir vender aquilo que tinham produzido, e foi uma altura realmente terrível de problemas económicos. Depois vieram as duas grandes guerras, portanto, a população ficou com menos poder de compra, e esta foi uma altura realmente em que as empresas tiveram que repensar a sua atividade e perceberam que não bastava produzir e pôr à venda para conseguir vender. Era preciso fazer mais alguma coisa. E aqui começou a desenvolver-se o marketing. Marketing vem da palavra mercado, market, significa literalmente colocar no mercado. E nestes primeiros anos, 20, 30, 40, centrou-se em fazer aquilo que o colega há pouco disse, quando começámos a aula. Tentar persuadir os consumidores e os clientes de que aquilo que estava à venda era bom e valia a pena. E neste primeiro tempo usou-se muito as técnicas psicanalíticas de base freudiana que na altura estavam a ser desenvolvidas, tentando explorar os sentimentos inconscientes que as pessoas tinham para, de facto, despertar nelas necessidades de que elas não tinham bem a noção. Depois, com anos de prosperidade económica, desenvolveu-se a tal abordagem consumer-centric, na qual as empresas passaram a estar mais preocupadas em conhecer primeiro as necessidades do consumidor antes de desenhar a oferta. Por que é que isto aconteceu? Por causa da intensificação da concorrência. Ou seja, quando as empresas começaram a recuperar, quando a economia recomeçou a crescer, começou a surgir muita oferta, muita oferta, muita oferta. Mas aqui, esta oferta já estava a ter muitas semelhanças entre si. E para as empresas poderem diferenciar aquilo que tinham à venda, começaram a perceber que tinham que compreender melhor o consumidor. E foi nessa altura, nos anos 50, 60, que se desenvolveu a pesquisa de marketing, a que habitualmente chamamos estudos de mercado. Depois, com os movimentos políticos dos anos 60, ou mais de 68, por aí fora, houve uma grande contestação ao marketing, houve uma grande contestação à sociedade de consumo, porque estas ideias políticas eram principalmente de esquerda e vieram trazer a ideia de que a sociedade de consumo era era uma armadilha capitalista dos ricos para subjugar os mais desfavorecidos e levá-los a comprar coisas de que eles não precisavam. Nesta altura, o marketing orientou-se muito para, portanto, causas sociais, movimentos políticos, movimentos sem fins lucrativos, e começou aqui a germinar a tal ideia de que o marketing tinha que contribuir para tornar o mundo num lugar melhor. Ora, nós sabemos como é que a história tem evoluído, portanto, o capitalismo continuou a crescer, portanto, os países de orientação soviética também se tornaram, entretanto, capitalistas e o marketing, entretanto, trabalha toda a espécie de atividade humana e continua a lutar para se livrar um pouco da carga negativa de que é o causador de endividamento, de compras que as pessoas realmente não desejam. Eu acho que isto é uma questão muito moral, mais do que uma questão científica. Há quem pense que as pessoas são levadas a fazer coisas que não querem. Eu não sei se isto é verdade. Eu acho que isto é um bocadinho desresponsabilizante, porque uma coisa é nós, de facto, termos que proteger alvos sensíveis, como é o caso das crianças, que não têm a sua opinião formada, não têm todo o conhecimento de que dispõe, não é? Outra coisa é que o consumidor não recebe informações erradas nem incompletas,
isso foi algo, por exemplo, muito trabalhado no plano bancário desde a última recessão económica, porque de facto havia muita gente endividada por alegadamente não conhecer bem as condições em que se tinha endividado. Mas, de facto, eu não vou ao ponto de achar que o marketing nos leve a tomar decisões que nós não queremos. E prova disso é que, perante um mesmo anúncio ou perante um mesmo novo produto, há pessoas que têm imenso interesse em ir comprar a correr e há outras que não têm interesse nenhum. Portanto, se o marketing fosse assim, tão absolutamente capaz de determinar a ação humana, toda a gente faria o mesmo. E isso ainda não é verdade. Portanto, eu peço-vos algum sentido crítico e peço-vos que pensem 2 vezes no futuro quando ouvirem alguém dizer que o marketing cria necessidades ou que o marketing leva as pessoas a fazer aquilo que elas não querem. Olhem, eu uma vez li um livro giríssimo que dizia uma coisa que eu acho muito verdade. Só há uma forma de nós fazermos com que os outros façam o que nós queremos. É as pessoas quererem. As pessoas só vão fazer o que nós queremos se elas quiserem, ok? Portanto, nós podemos argumentar, nós podemos, enfim, oferecer-lhes o tal valor que as faça sentir que ganham alguma coisa com isso, mas elas só vão fazer isso se realmente quiserem. Portanto, eu aposto um bocadinho mais na ideia de liberdade individual e de responsabilidade individual também. Mas tudo isto para dizer-vos que o marketing surgiu e que os grandes desenvolvimentos de marketing surgiram em alturas de aperto económico. Portanto, o marketing decorreu da necessidade de vender, não é, para ganhar a vida. E porquê é que a maioria das empresas depende da venda para ganhar a vida? Porque, efetivamente, só há 3 formas de nós termos dinheiro, não é? A primeira é, bem, também podemos herdá-lo, mas no caso das empresas isso não é assim muito frequente. Há uma forma de obter dinheiro que é pela força. Nós podemos roubar gente ou podemos obrigar pessoas a dar-nos dinheiro. Só que se não formos o Estado é um bocadinho difícil sairmos, pelo menos, parar à prisão ao fim de algum tempo. Portanto, obter dinheiro pela força não é muito praticável. Há outra forma de obter dinheiro e há muitas organizações e pessoas que vivem dela, que é o pedido. Muitos estão a viver com as famílias e quando precisam de dinheiro pedem aos pais, não é? para aquilo que precisam. Agora, como saberão, até melhor do que eu, a chatice do pedido é que o dinheiro não vem na quantidade que nós queremos, não vem com a regularidade que nós queremos, depois ainda nos perguntam para que é que queres o dinheiro, se é para isso não te dou. Portanto, não é assim a coisa mais fiável do mundo para nós termos aquilo que precisamos, não é? E quando nós começamos a trabalhar e a ganhar o nosso dinheiro, sentimos por norma assim um grande alívio por poder dispor finalmente do nosso próprio dinheiro. Portanto, a força e o pedido têm limitações e, portanto, a forma de sobrevivência que a maioria das organizações e das pessoas encontrou foi ter alguma coisa para vender. No caso das empresas, estamos a falar de bens ou de serviços, não é? No caso das pessoas, estamos a falar da venda, entre aspas, da força de trabalho, enquanto mão de obra, enquanto colaborador, enquanto prestador de um serviço. Por isso, eu também aproveito para deixar esta mensagem, porque eu sei que frequentemente os alunos nesta fase ainda têm muitos anticorpos em relação à noção da venda e pensam que há qualquer coisa de errado nisto da venda. Isto vem muito da nossa moral católica em Portugal, que tem um bocadinho de alergia ao lucro e à prosperidade. Mas, de facto, amigos, não há nada de errado em vender. Não é? O que há de errado é em não fazer pela vida, na minha opinião. E por isso é que o marketing é necessário, para ajudar a vender de forma mais eficaz, de forma a que quem compra se sinta também bem com isso, se sinta satisfeito. E para além de ajudar a vender, também ajuda a promover as tais causas, as tais pessoas, os tais eventos, as tais experiências, os tais locais, com ou sem fins lucrativos. Que tal? Temos alguma dúvida? Temos algum comentário?
Professora, eu ali atrás não percebi muito bem o marketing 4.0. Acho que podia explicar um bocadinho. Eu não percebi bem, desculpa. Posso, de certeza absoluta, mas eu até prefiro fazer outra coisa. Eu prefiro convidar alguém a tentar explicar. Alguém ficou mais ou menos a par do que era isto do marketing 4.0 e quer explicar à colega? O que eu apontei sobre o marketing 4.0 é que combina o online e o offline. Não pode existir ou só offline ou online, para proporcionar ao consumidor assim tipo uma experiência completa. Exatamente. Muito obrigada pela sua ajuda. Portanto, Obrigada, João. o marketing 4.0 é uma perspectiva de que, perante a proliferação dos recursos online, ainda assim, nós não devemos esquecer que o contacto presencial e os canais tradicionais também são importantes para chegar ao consumidor ou ao cliente. Simplesmente, nem o tradicional nem o online devem funcionar sozinhos, porque o marketing funciona melhor se tirar partido de uns e de outros ao mesmo tempo, consoante o consumidor queira. Por exemplo, o consumidor quer, se for comprar candeeiros, sim, pode querer fazer uma pesquisa online primeiro, para ver o que existe, mas depois que pode querer ir à loja para ver com os seus olhos, para escolher melhor. Ou até pode fazer outra vez depois a compra online. Imaginem, pode pesquisar primeiro online, pode depois ir à loja ver e depois pode optar por fazer uma encomenda online. E o que é que isto significa? Que a organização tem que estar preparada para responder ao consumidor, tanto no online como na loja presencial. E que tem que ser tão eficaz a atender um telefonema, como a responder a um e-mail, como a processar uma encomenda através do site, sim, como a prestar um esclarecimento em loja. É isto. Obrigada, professora. De nada. Mais dúvidas? Estamos bem? Sim? Todos nós entendemos que o marketing é essencialmente uma necessidade que nós temos, que deriva da nossa necessidade de subsistência e de nos relacionarmos com os outros, obtendo deles aquilo de que precisamos, seja em termos financeiros, seja em termos espirituais, em termos emocionais. E que para que o marketing funcione, há duas premissas básicas. A primeira é ambas as partes sentirem que ganham alguma coisa e a segunda é conhecermos bem o nosso destinatário para podermos oferecer-lhe aquilo que ele precisa. Sim? Estamos com isto? Está sólido? Sim, acho que sim. Ótimo, ainda bem. Muito bem. Então, olhem, vamos começar aqui a falar um bocadinho de conceitos mais sérios. Há três grandes momentos de marketing. Há o marketing estratégico, o marketing operacional e o momento da avaliação. E eu vou recorrer aqui a um exemplo da vossa vida cotidiana e da minha, que é muito prático. Vamos imaginar que nós temos que ir para a faculdade. E na véspera de irmos para a faculdade, se nunca tivermos ido para a faculdade ou se soubermos que há constrangimentos nos transportes, nós pensamos, por exemplo, a que horas é que vamos acordar, qual é o transporte que vamos usar, se formos de autocarro, quanto tempo é que isso vai levar, se formos de carro, quanto tempo é que isso vai levar, quanto é que custa um, quanto é que custa o outro. Portanto, tipicamente na fase da estratégia nós tomamos decisões para atingir um objetivo. Neste caso, o nosso objetivo é chegar à faculdade e a nossa estratégia consiste em pensar na melhor forma de chegar à faculdade. Isto inclui a hora a que nos levantamos, se deixamos a roupinha pronta de véspera ou não, se vamos apanhar a boleia de alguém, se vamos apanhar o autocarro, se vamos pedir o carro emprestado, por aí fora. Isto é a estratégia, é a fase das ideias. A fase operacional é aquela em que nós realmente vamos sair de casa e pomos os pés ao caminho e vamos apanhar esse transporte. Portanto, é o momento em que concretizamos a ação. E depois chegamos à faculdade
pensamos, olha, correu bem, para a próxima vez vou fazer isto outra vez, cheguei a horas, sem stress, tudo bem. Ou, epá, isto não correu nada bem, apanhei um trânsito maluco, nunca mais posso sair de casa tão tarde, tenho que sair de casa mais cedo. Em marketing isto acontece exatamente da mesma forma. Portanto, nós temos um momento em que pensamos, o que eu quero para a minha atividade pessoal é isto, eu quero daqui a 3 anos estar a faturar 100.000 euros por ano, eu quero ter 5 colaboradores, eu quero ter uma base de 10.000 clientes regulares, por exemplo. Portanto, estes são os meus objetivos. E para isso eu vou ter 3 produtos, ao fim de 2 anos eu quero lançar mais 5 novos produtos, o preço médio vai ser de 270 euros, primeiro vou vender só para mulheres, mas ao fim de se calhar de 1 ano e meio já vou começar a vender para homens. Estão a ver a ideia? Tudo isto são decisões que fazem parte do marketing estratégico. O marketing estratégico determina o caminho a seguir para atingir os objetivos que foram fixados. É uma espécie de bússola orientadora, como está aqui na imagem. Na parte do marketing operacional, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos efetivamente ter, se tivermos uma loja aberta, temos a loja aberta, temos lá os funcionários, temos os produtos em exposição, fazemos entregas das encomendas em casa, temos um site a funcionar, portanto é a parte prática em que nós implementamos as ideias que tivemos na estratégia. E na parte da avaliação, que é uma coisa que deve ser feita regularmente e não apenas ao fim de 20 anos, nós pensamos se atingimos ou não os nossos objetivos. E se não atingimos, porquê? O que é que tem que ser corrigido? O que é que tem que ser melhorado? Então, professora, desculpa. Esta questão da avaliação é a longo prazo e curto prazo ou só médio e longo prazo? Não, na verdade a avaliação, eu diria que um bom negócio deve fazer, há negócios que fazem avaliações semanais, não é? Com as reuniões de vendas, há muitos negócios que todas as semanas estão ali a ver se estão ou não a atingir os objetivos. Eu diria que há avaliações periódicas um bocadinho mais sintéticas, que podem ser de base semanal. Há quem faça avaliações diárias, por exemplo, os corretores da bolsa, não é? Que são atividades que são muito exigentes e muito flutuantes dia para dia. E depois há avaliações periódicas mais intensivas, mais profundas, que tipicamente são de ano a ano. E depois há as grandes revisões estratégicas, 5 em 5 ou 10 em 10 anos. Portanto, eu diria que depende muito da natureza da atividade e do tipo de empresa. Convém haver uma base regular, mesmo que seja só de valores mais superficiais. Sim? Obrigada, professora. Nada. Ora, destas 3 grandes etapas, a estratégia, a ação e a avaliação, nós construímos o chamado plano de marketing. O plano de marketing é um documento que as empresas elaboram para consagrar precisamente os momentos que vão dedicar à estratégia, que vão dedicar à ação e que vão dedicar à avaliação. Imaginem qual é a primeira etapa do plano de marketing. Qual é o vosso palpite? O que é que vem em primeiro lugar num plano de marketing? A definição de objetivos? Not really. Essa é a segunda etapa. Ver o público-alvo? O estudo sobre o Perto disso, não é só ver o público-alvo, é um bocadinho mais vasto, mas a ideia é essa, sim senhora. Mais alguma pista? Talvez é fazer não sei, uma visão sobre tudo o que nos rodeia. Não sei também está certo. Também está certo, mas não é só isso. Era aquele estudo que a professora tinha dito, que é a nível também da concorrência e da própria empresa em si. Ok, está certo. Mercado.
Não sei se era esse. Tudo isso junto chama-se diagnóstico e pesquisa. Portanto, a primeira fase de um plano de marketing é a recolha de informação. Está bem? Antes de tomarmos qualquer outra decisão, incluindo a fixação de objetivos, nós devemos ter conhecimento daquilo que nos rodeia. E o que é que isto inclui? Isto inclui o conhecimento dos nossos consumidores ou clientes, o consumidor dos nossos concorrentes, o conhecimento das tendências macroambientais, que eu irei explicar depois mais à frente o que são, que condicionam a atividade de toda e qualquer organização. Portanto, o primeiro passo do plano de marketing é a pesquisa de marketing. Nós vamos dedicar este semestre, ou este trimestre, como queiram, a dar o primeiro passo no plano de marketing. Quais são os passos seguintes? Bom, o segundo é, como dizia a colega muito bem, a fixação de objetivos. As metas que nós queremos alcançar em termos de vendas, de lucro, cotas de mercado, número de consumidores, satisfação, notoriedade, etc. A terceira etapa do plano de marketing é a escolha das opções estratégicas. Os alvos, o posicionamento daquilo que temos para oferecer, em que é que se diferencia da concorrência, o produto, o preço, a comunicação, a distribuição. Depois, a quinta etapa é o estabelecimento dos planos de ação, portanto, da tal parte prática, em que nós vamos, de facto, produzir, em que vamos distribuir, em que vamos entregar em casa das pessoas, em que vamos estar na loja a vender. E depois, a sexta etapa é a auditoria ou a avaliação dos resultados. Neste primeiro momento não têm que estar muito preocupados com isto. O que me interessa é que percebam que a pesquisa deve anteceder qualquer decisão. E por isso é que nós vamos falar de pesquisa de marketing antes de falar de marketing propriamente dito. Está bem? Está claro? Sim, obrigada. Só aqui uma breve chega a alguns conceitos que são importantes. O marketing é um conjunto de decisões das organizações ou dos indivíduos que está ao abrigo de outras decisões um pouco mais vastas, que têm a ver com a missão, a visão, os objetivos e a estratégia da própria organização. Eu vou aqui dar-vos um exemplo, eu visualmente socorri-me aqui de um exemplo que é uma cidade muito interessante, que aqui há uns anos atrás decidiu que queria ser conhecida como a cidade-jardim. Para quem não sabe, Singapura é uma cidade-estado, tem pouco mais de 60 km², portanto é muito pequena, tem muitos arranha-céus, tem muito pouco espaço e, portanto, cresceu em altura, tem muita densidade populacional, mas em vez de ser só uma selva de betão, Singapura, graças aos seus autarcas, escolheu ser uma cidade muito ajardinada, muito verde, portanto tem muitos jardins, tem muitos edifícios todos cobertos de vegetação, também ajuda a estar num clima tropical. E este foi portanto, um propósito que a cidade encontrou para encontrar a sua especialização, por assim dizer. Então, a missão que a cidade de Singapura assumiu foi ser uma cidade agradável para os seus habitantes e para os seus visitantes do ponto de vista da natureza. Sim, ser uma cidade aprazível do ponto de vista do verde. A visão de Singapura, a visão é a concepção de futuro que se tem. A visão de Singapura foi de que iria poder ser conhecida como a cidade-jardim. Passaria a ser o seu nome. Quais foram os objetivos? Construir jardins, revestir os edifícios de espaços verdes, criar condições para, de facto, para a socialização ao ar livre em espaços ajardinados. E para tudo isto a cidade seguiu uma estratégia de ir alocando espaços públicos
portanto, aos espaços verdes, de ir sensibilizando os construtores e os arquitetos para preparar os edifícios para serem mais sustentáveis e por aqui fora. Tudo isto está interligado. E o marketing é uma parte desta engrenagem. Portanto, o que é que nós queremos que a nossa empresa ou que nós próprios, enquanto pessoas, sejamos? O que é que nós queremos ser? Como é que nós queremos ser conhecidos? O que é que nós queremos fazer? Em função disso, nós vamos adaptar a nossa estratégia de marketing. Sim, o marketing é uma parte da grande decisão que nós tomamos para a nossa atividade ou para a nossa empresa. Há 3 grandes momentos da pesquisa de marketing que convém contemplar. O primeiro é a análise das tendências macroambientais que condicionam todos os negócios. Ora, nós aqui vamos encontrar tendências no âmbito da preocupação com a saúde, no âmbito da preocupação com a forma e o aspecto físico. Vamos encontrar uma tendência para o crescimento da oferta deste tipo de produto, começa a generalizar-se, começa a deixar de ser um nicho. E neste momento temos aqui um problema macroambiental sério que se chama pandemia, que também vai fazer com que muita gente tenha que ficar em casa a trabalhar, o que pode fazer com que não tenha também muita disponibilidade para estar a cozinhar em casa e a querer, enfim, receber refeições do exterior. Também temos problemas no acesso aos restaurantes por causa dos horários limitados e, por conseguinte, pode haver aqui uma oportunidade de atuação. A segunda grande etapa de um estudo destes é a análise da concorrência. Porquê? Porque a partir da concorrência já instalada nós conseguimos perceber se este é um mercado apetecível ou não. E aqui nós, depois, em função disso, podemos tomar uma de 2 opções. Nós podemos querer ir para sítios onde ainda não há concorrência, mas isso só vai valer a pena se o consumidor valer a pena por si só. Se tiver poder de compra, se tiver um perfil socioeconómico condizente com a oferta que nós estamos a fazer. Às vezes, operar em áreas onde já há muita concorrência não é pior, porque significa que nós temos um mercado verdadeiramente interessado. Mas, portanto, nós temos de facto que fazer uma identificação dos nomes, do número e do tipo de oferta disponibilizada pelos concorrentes e dos preços que praticam. Notem que eu estou aqui a inserir um aspecto um bocadinho mais prático, porque estavam a dizer que era importante saber isto, era importante saber aquilo, mas nós temos que ser detalhados quanto às informações que vamos recolher e temos que tentar recolher também informação quantitativa, porque para nós sabermos quanta comida vamos fabricar, quanta comida vamos distribuir, quantas pessoas vamos precisar para distribuir a comida, nós temos que ter uma noção da quantidade da procura. E este é um dos maiores desafios em pesquisa de marketing, é quantificar a procura. Sim? O terceiro grande momento... Professora, só uma coisa. A professora tinha alguma estratégia logo prática para fazer essa quantificação da procura? A seu tempo. Haverá algo só para isso. Deixe-me só agora dar o grande resumo para entenderem a lógica, porque tudo isso vamos ter que falar com mais calma, sim? Portanto, o primeiro grande momento, a pesquisa macroambiental, o segundo grande momento, a análise da concorrência e o terceiro grande momento é o estudo do consumidor ou cliente. Neste caso estamos a falar de consumidor porque é a entrega de comida em casa, é um cenário B2C, Business to Consumer, ok? Neste estudo do consumidor, nós também temos que ter essas preocupações quantitativas e por isso aquilo que estavam a sugerir de fazer uma análise à população residente, à densidade populacional das zonas, é importante e há dados estatísticos que nos dão essa informação. Depois, em termos de perfil socioeconómico, sociodemográfico, pode ou não haver estudos e se não houver estudos concretos sobre um determinado bairro, pelo menos há os chamados informadores qualificados, que são as pessoas que moram nesse bairro há algum tempo, os outros comerciantes, que podem dar-nos uma determinada opinião sobre a população que ali vive. Aqui já é informação
informação mais qualitativa, mas que mesmo assim continua a ser interessante. Depois, temos que compreender quais são os gostos e as preferências dos consumidores, portanto, qual é o tipo de comida que querem, as quantidades, a variedade, por aí fora. E aqui temos que ir perguntar mesmo aos próprios consumidores. Eu não sei se os inquéritos são a melhor solução. Eu tenho grandes resistências aos inquéritos, porque acho que são cada vez mais difíceis de aplicar. Mas iremos ver que há outras técnicas de recolha de dados, como é o caso da observação e como é o caso das entrevistas e das reuniões de grupo, que podem vir a ser-nos mais úteis.